Ya! Olá pessoal, o meu nome é Bruno Maciel e sejam bem-vindos ao Aprenda a Jogar. Eu no último vídeo prometi novidades para breve. Pois bem, elas já cá estão e eu hoje vou fazer mais um review e o review de hoje é sobre este jogo. Legacy, The Testament of Duke de Crécy. Este jogo tem um nome longo, portanto vamos chamá-lo só de Legacy, bem mais fácil para não me enganar. Este jogo foi feito por um designer holandês chamado Michel Hendricks e foi publicado pela Portal em 2013. Este jogo é de 1 a 4 pessoas, portanto tem uma variante solo para jogar sozinho e dura em média 60 minutos. O Legacy é um jogo que utiliza mecânicas diferentes, é um worker placement, é a alocação de trabalhadores, tem alguma gestão de mão e um set collection, ou seja, tu vais ter um conjunto de cartas e vais tentar otimizar as cartas que tens para que as habilidades especiais se tornem produtivas durante o jogo. Em termos de dependência de linguagem, é um jogo que tem alguma dependência, muitas das cartas têm texto em inglês e só tiras partido das habilidades que as cartas têm se souberes um pouco de inglês. Vamos viajar no tempo, vamos para o século XVIII, mais concretamente para a época pré-revolucionária francesa. E o que tu vais fazer é assumir uma personagem nobre desse tempo. E os nobres, na altura, apesar de ainda serem a classe dominante da época, começam a sentir o cheiro da mudança, porque, como sabem, ou se não sabem, houve uma Revolução Francesa neste século que mudou por completo toda a estrutura social da altura, e então a nobreza começa a recear a perda dos privilégios. E o que é que tu vais fazer como nobre? Vais tentar garantir não só que a tua família vai ter tudo o que necessita, todos os privilégios que a nobreza tem, mas mais importante, que o nome da tua família não caia no esquecimento. Daí que este jogo se chama Legacy, porque tu vais tentar criar um legado. Vais tentar casar com pessoas importantes, vais tentar casar os teus filhos com outras pessoas importantes, e isto não quer dizer que sejam só nobres, porque por vezes o que tu precisas é de prestígio para a tua família e por vezes é a situação financeira da tua família que te preocupa. E então vais ter de ter aqui um misto de interesses e vais tentar arranjar os melhores casamentos para os teus filhos, os melhores casamentos para os teus netos e por aí fora. Porque o jogo tem 3 gerações, tu vais começar como o jovem solteirão que quer deixar o seu legado, que tem como objetivo criar a sua árvore genealógica, e vais acabar o jogo como avô ou bisavô, algo do género. Pessoal, vamos passar então para o tutorial. Antes disso, queria só agradecer todo o feedback que me foram dando ao longo da semana. Peço imensa desculpa pela longa duração do último tutorial. Eu prometo-vos que este vai ser bem mais curto. Vamos lá então. Vamos começar pelo player board. Todos terão um com uma cor diferente, portanto este aqui é o preto. Cada player board tem 4 ações possíveis diferentes. 1, 2, 3, 4. Falaremos sobre elas mais tarde. E com 2 tracks, um de receita, de income, e outro de prestígio. Cada player board tem um verso que é ligeiramente diferente daquilo que vocês estavam a ver. Esta versão aqui é para o modo solitário, portanto não vai interessar para aquilo que estamos a fazer neste momento. Vamos voltar a virá-lo. Vamos juntar 2 action pawns da cor do nosso jogador, aqui para junto do player board. Vamos juntar aqui 2 cubos para registar o andamento aqui do track de income. Vamos colocar aqui já no 0 e o track de prestígio. Ora, aquilo que vocês veem neste momento é o central board, onde tudo acontece. Vêm aqui 4 espaços para colocar cartas e é isso que iremos fazer. No primeiro espaço vamos colocar estas cartas. Estas cartas são as cartas de filhos, de crianças. Okay? Pode ser masculino, feminino e uma complicação no nascimento. Baralhamos.
e colocamos no espaço que lhe é devido, que é aqui no azul claro. Neste espaço vamos colocar estas cartas verdes, que é comprar uma mansão. Elas são todas iguais no seu verso. E vamos colocá-las aqui. Vamos fazer o mesmo com estas cartas laranjas, que também são iguais no seu verso. Portanto, não é necessário baralhar. E neste espaço iremos colocar estas cartas vermelhas. Estas sim têm coisas diferentes, portanto vamos baralhar e vamos colocá-las aqui. Só a título informativo, eu coloquei todas as cartas laranjas e todas as cartas verdes que existem no jogo. No entanto, dependendo do número de jogadores, só se jogam com algumas cartas destas cores. Portanto, eu teria que retirar aqui algumas verdes e algumas laranjas. Nestes 5 espaços, iremos colocar amigos. Este é o baralho de amigos, são imensos. E vamos tirar as primeiras 5 cartas e colocá-las nos espaços devidos. As cartas já estão slivadas, se não estivessem elas caberiam na perfeição nestas 5 slots. E está feito. Nestes 3 espaços iremos colocar 3 cartas de títulos. As cartas de títulos são estas. Há 3 de primeira geração, 3 de segunda geração e 3 de terceira geração. Como o jogo começa na primeira geração, vamos tirar as primeiras 3 cartas que têm no verso o número 1. Não interessa a ordem como as colocamos. E vamos preencher aqui os espaços. Já sabem, estas cartas já estão slivadas. Isto quer dizer que se não tivessem, elas caberiam aqui na perfeição. As restantes, segunda geração e terceira geração, elas serão colocadas aqui perto das outras, porque elas entrarão em jogo quando chegarmos às gerações seguintes. Do lado direito do Central Board tem também aqui um espaço amarelo com 3 cartas para colocar e é muito idêntico àquilo que fizemos anteriormente, só que aqui, em vez de colocarmos 3 cartas de título, vamos colocar 3 cartas de contribuição para a comunidade. Como veem, 3 de geração 1, 3 de geração 2 e 3 de geração 3. Lá está, sem nenhuma ordem específica, vamos colocar aqui as 3 cartas de contribuição e vamos colocar as restantes perto das outras, porque tal como aquelas vão entrar na segunda e na terceira geração. Este Central Board tem aqui um track. Este é o track de honra e este é o que importa para determinar quem é o vencedor do jogo. Portanto, eu estou a fazer um setup para 2 jogadores em que vão jogar o jogador preto e o jogador azul. Eu vou colocar então um cubo preto aqui no 0. Vou colocar um cubo azul aqui também no 0. O principal objetivo do jogo é somar o máximo de pontos possíveis de pontos de honra. Portanto, no final da partida, quem tiver mais pontos neste track vence o jogo. Falta apenas falar deste track, que é o Generation Track. É um marcador de geração. Basicamente é para percebermos em que etapa é que vamos do jogo. Vamos colocar este cubo verde aqui no número 1 da primeira geração. A primeira geração tem 2 turnos, como veem aqui. A segunda geração tem 3 turnos e a terceira geração tem 4 turnos. Sempre que um turno termina, avançamos este cubo um espaço, neste caso aqui é um espaço, e executamos a ação deste ícone aqui. E depois explicarei o que é que isto quer dizer. Passaríamos para o segundo turno, depois quando terminasse o segundo turno, executávamos esta ação e mais esta, e só depois passaríamos para a segunda geração, onde executaríamos esta ação e mais esta e pararíamos aqui. Portanto, vamos executar todas as ações que os ícones determinam até chegarmos ao próximo número. Aqui, se terminássemos o terceiro turno, avançaríamos para aqui e faríamos esta ação e pararíamos aqui. E acho que já perceberam a ideia, até chegar ao final do jogo, onde somamos
onde verificamos os pontos de honra que temos, somamos a estes pontos alguns pontos de bónus que algumas cartas poderão ter e aí sim fica determinado o vencedor do jogo. Junto ao player board vamos colocar o dinheiro, vamos organizar aqui por diferentes valores. Estes são os 3 valores diferentes que existem para o dinheiro neste jogo. Falta ainda colocar perto do tabuleiro os tokens de ações adicionais. Há ações estas que só poderão ser executadas no tabuleiro central. Este será, portanto, o aspecto do Central Board após o setup inicial. Voltando ao nosso Player Board, relembro que nós temos a personagem preta. A personagem preta é esta, e cada personagem tem uma frente e um verso, portanto posso escolher a figura feminina ou a figura masculina. Como é que eu sei que é esta? Porque todas as personagens têm uma cor na sua border. Esta aqui é azul, portanto este seria o jogador azul. Todos os personagens têm características especiais. Este aqui que eu vou escolher tem aqui certos ícones, é uma certa informação que é para eu perceber com que itens ou com que características eu vou começar o jogo. Explorando as informações da minha personagem, aqui diz que eu vou começar com 6 amigos. Portanto, eu vou ao baralho de amigos, vou buscar 6 cartas e são as primeiras 6 cartas do deck de cartas de amigo. Não as posso escolher. Aqui está, coloco aqui ao lado. Tenho também aqui informação que começa com 2 de receita. Portanto, eu vou subir já aqui no Income Track 2 valores e começo com 6 de dinheiro. Vou buscar 6 de dinheiro e coloco aqui perto do Player Board. Este cilindro vermelho, basicamente o que eu vou fazer é ir buscar um cilindro vermelho, ou seja, uma ação adicional, e colocá-la aqui junto aos meus 2 cilindros pretos. A título de curiosidade, estas foram as 6 cartas de amigo que me foram sorteadas. Todas elas têm alguns valores e algumas informações, seja através de ícones, seja através de texto, só para vocês perceberem mais ou menos o que é que se passa em cada carta. No canto superior direito surge aqui um valor com uma moeda, é o valor de custo do casamento, portanto há a possibilidade de terem de pagar para casarem um dos vossos familiares com uma destas personagens, ou então até de receber caso esse casamento aconteça. Todas as personagens de amigos têm uma profissão e têm uma nacionalidade, e todas elas têm aqui bónus que irão ter efeito na altura do casamento. Do lado esquerdo são ícones, do lado direito é texto. Todas as personagens começam com uma carta destas. Estas cartas são cartas de patrono, de benfeitor. Basicamente são personagens históricas conhecidas que vos vão ajudar a ganhar alguns pontos no final do jogo. Vai haver várias formas de fazer pontos ao longo do jogo e isto basicamente é um objetivo secreto que vocês terão e que vos permitirá ganhar pontos de bónus se atingirem, se concretizarem o objetivo escondido que vocês têm. Portanto, neste caso, este John Law dar-vos-ia 9 pontos de honra. Este ícone de estrela é honra. Se no final do jogo tiveres pelo menos 7 de receita. Estes 2 objetivos que aqui estão empardados aqui num quadrado vermelho. Portanto, neste momento eles estão desbloqueados. Há aqui uma forma de desbloquear mais à frente estes objetivos, mas mais tarde eu explicarei esta situação. Vamos então descortinar todas as ações possíveis no Player Board. Basicamente aquilo que iremos fazer no nosso turno é pegar nos nossos cilindros e escolher onde é que os vamos colocar. Podemos colocar os nossos cilindros permanentes, que são os da cor do Player Board, tanto no Player Board como no Central Board. Vamos começar então aqui por esta ação. Se eu quisesse usar esta ação no Marry or Arrange Marriage, o que iria acontecer era o seguinte. Ao tomar a ação de Marry, de casamento, eu vou casar a minha personagem
com uma personagem de amigo, com uma das cartas de amigo do sexo oposto. Por isso é que eu coloquei ali aquelas duas cartas à parte. Elas não são consideradas para esta situação. E das 4 cartas do sexo feminino que eu tenho na mão, eu vou ter que escolher uma para casar comigo. Praticamente todas, tirando esta, vão pagar para casar comigo. Mas olhando para estas beldades, eu vou escolher esta. Vou escolher esta porque todos os casais podem, no máximo, ter 3 filhos. Neste jogo, o máximo de filhos por casal é de 3. No entanto, se o texto indicar o contrário, esse casal poderá ter até o número de filhos que o texto indicar. Esta aqui diz que pode ter até 4 filhos, o que pode ser bastante proveitoso para uma estratégia de muitos filhos, e filhos são pontos de honra no final do turno, ou no final da geração. Portanto, o que eu vou fazer é colocar aqui a Angelique junto à minha personagem. Eles casam, vou receber 4 de dinheiro pelo casamento, junto aqui ao meu banquinho. Diz que eu posso ter até 4 filhos e vou buscar um amigo ao Central Board. Porque ao Central Board, se vocês verificarem o ícone que a minha personagem tem, diz que são 6 amigos do baralho de amigos. Esta personagem, a Angelique, diz que eu vou buscar um amigo que esteja no Central Board, portanto já está descoberto, já sei aquilo que posso encontrar. E daqui escolho qual é que eu prefiro tirar. E eu vou escolher esta. Isto aqui não é reposto, só é reposto quando mais nenhuma carta de amigo aqui se encontrar. A amiga que acabámos de escolher ali do Central Board vai então para a minha mão de amigos e há sempre uma ação automática quando do casamento. Quando o casamento se realiza, automaticamente o casal tem um filho. Como é que isto se processa? Ora bem, casei, vamos ter um filho e então venho aqui a este baralho e tiro uma carta. E a primeira carta do baralho vai ser o nosso filho. Neste caso é uma filha. Outros tipos de cartas que existem neste baralho são estas. Por exemplo, isto é um filho, apesar de ficar na dúvida, é um filho. E eu pus aqui uma carta à parte para vos mostrar que outro tipo de cartas é que podem surgir. Podem surgir complicações no nascimento, que até é bastante temático, dada a época deste jogo. Quando esta carta é tirada, basicamente o que acontece é que vais ter de tomar uma decisão. Ou vais escolher ter o filho, mas a mãe morre, ou então o filho morre no nascimento, mantens a mãe viva e acaba a tua ação nesse mesmo instante. Não foi isso que aconteceu. Esta carta não saiu e a que saiu foi de uma filha. Vamos então colocar a nossa filha aqui na linha de descendência. E porquê é que eu coloco desta forma e não nesta? Porque nós neste momento ainda estamos na primeira geração. A primeira geração é nesta fila. Ainda é uma criança. Quando chegarmos à segunda geração, ela vai crescer e vai passar a ser uma mulher. Ok? Isto é o Marry. Neste espaço aqui, portanto, já perceberam o que é o Marry, mas aqui diz Marry or Arrange Marriage. Portanto, casamento ou prometer um casamento a alguém. E, portanto, aqui também podemos arranjar casamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, por aí afora. Ainda temos 2 ações possíveis para realizar. Este cilindro não pode ser utilizado no player board, portanto não o vamos considerar neste momento, mas este aqui ainda poderia ser usado em cima deste. Sim, é possível usar 2 cilindros no mesmo espaço e posso até executar 2 ações de Marry, ou posso usar um Marry e um Arrange Marriage. Vamos então ver só o que é o Arrange Marriage. Ao tomar esta ação, eu vou prometer a minha filha a alguém.
E o que eu vou fazer é escolher uma das personagens de amigo, uma das cartas de amigo que eu tenho na mão do sexo masculino, e vou escolher alguém para casar aqui com a minha filha. Eu tenho estas duas personagens masculinas na mão, ok? E agora lembrando-me do objetivo escondido que eu tenho aqui do John Law, que diz que eu ganho 9 de honra se tiver pelo menos 7 de receita, 7 income. Eu acho que aqui o que faz mais sentido será aqui o Eustachi, este polaco. Vamos aqui deixar o Javier, o espanhol, aqui à parte para uma futura ação. E o que eu vou fazer é virá-lo ao contrário, colocá-lo aqui junto à minha filha. Nada acontece, eu não tenho que pagar, não tenho a receber ainda a receita, nada acontece. Só quando chegarmos à segunda geração e a minha filha crescer, então os dois viram e casam-se automaticamente. Todo o texto e aqui os bónus, os privilégios que esta personagem nos dá, tomam logo efeito. Têm logo um filho, etc, etc, etc. Portanto, estamos aqui a poupar ações fazendo esta ação neste momento. Portanto, fica assim. Neste jogo é suposto eu colocar um cilindro, deixar o meu adversário isto numa ordem de ponteiros de relógio, colocar também o seu cilindro num espaço à sua escolha, no player board dele ou no central board. Depois jogaria eu outra vez, depois jogaria ele, até nós não termos mais ações para realizar. Isto, num jogo a 2, num jogo a 3, a dinâmica seria a mesma. Antes de acabar o turno, eu ainda tenho aqui um cilindro, uma ação para utilizar, mas eu nunca posso utilizar este tipo de cilindros no meu player board. Portanto, o que vai acontecer é que eu vou aqui ao central board, e onde é que eu posso usar este cilindro vermelho? Muito simples, posso usá-lo na cor referente ao cilindro. Portanto, teria que eu colocar aqui. Okay? Se o meu adversário também tivesse um cilindro desta cor e já tivesse colocado o cilindro aqui, então eu não poderia colocar aqui em cima. Okay? Isto basicamente anula ou bloqueia a ação do adversário caso alguém já tenha colocado lá um cilindro antes. Mas isso é raro. Apesar disso, neste player board, e eu não expliquei isso, nós também podemos utilizar os nossos cilindros. Os nossos cilindros podem ser usados tanto no nosso player board como no central board. A única diferença aqui tem a ver com estes cilindros de cores específicas que só poderão ser usados no tabuleiro central e só têm um uso. Portanto, eu ao utilizar isto vou buscar uma carta destas, mas tenho que pagar aqui o custo da carta. E pagar o custo da carta é perder um amigo. E então eu, para perder um amigo, vou aqui ao meu baralho, vou ver aquilo que menos me interessa, e se calhar é esta, não sei, mas pronto. Esta aqui vai para fora do jogo, vou descartá-la, e os outros voltam para o pé do meu player board, e isto sai, é colocado outra vez naquela pilha, e eu deixei de ter aquele cilindro para usar. Outra das coisas que eu tenho a dizer é que no final de uma geração todos os cilindros destas cores específicas, estes cilindros de ações adicionais, se não forem usados no final da geração, vão fora. Okay? Portanto, nós não vamos acumulando ao longo do jogo. Usamos uma vez, vai fora. Se não usarmos no final de uma geração, vai fora também. Pronto. O que é esta carta vermelha? Esta carta vermelha do Undertaker Mission, o que é que isto diz? Aqui diz que se eu tiver pelo menos 2 pessoas com este ícone na família, eu posso pagar uma moeda para o banco, ganho, depois tenho aqui o prémio, ganho 3 de honra, vou buscar 10 cartas de amigo que estejam no baralho, ou seja, que ainda não estejam reveladas, e todas as personagens que eu tirar com este símbolo, eu posso ficar com elas descartando todas as outras. Okay? Isto é para maximizar o número de pontos que vamos fazer no jogo, portanto as missões são variadas. Isto aqui não é preciso ser segredo,
pode ficar virado aqui de frente para mim e para os adversários. Só que esta aqui é do benfeitor, do patrono. Isto aqui sim é suposto estar escondido dos nossos adversários. Eu já não tenho mais ações para fazer. O meu adversário também não. O que é que acontece neste momento? Vamos avançar então aqui o track de geração. E aqui basicamente este símbolo diz que temos a receber consoante o nosso nível de income. Nós temos 2 de income, portanto aquilo que eu tenho a receber neste momento é 2 de dinheiro, vai para o banco. Isto não termina aqui, vamos avançar então para o segundo turno. E vai começar então o segundo turno. Pessoal, o nosso segundo turno vai então agora ser um pouco mais limitado, já que eu agora só tenho os meus 2 cilindros, o vermelho já foi gasto, mas a ideia também não é agora jogar de uma forma muito estratégica. Vamos percorrer todas as ações disponíveis no player board e neste momento vamos para o F-Children. O que é o F-Children? Se eu colocar o meu cilindro aqui, eu vou escolher um casal já existente e neste momento só existe um. Este ainda não é um casal, portanto ainda sou eu o único casal existente em jogo. Vou escolher um casal para ter um filho. E aqui vai ser, vou fazer basicamente o mesmo que fiz quando casei. Vou aqui ao baralho e tiro uma carta e tenho, e é um filho mesmo, ok? Junto o filho à segunda linha geracional, ok? Vou aqui guardar algum espaço por caso eu querer casar o meu filho com alguém. Mas há aqui símbolos neste espaço que requerem alguma atenção. Ora bem, se eu não pagar nada, eu vou buscar ali uma carta e é o que sair. Pode sair um filho, pode sair uma filha, pode sair uma complicação, pode ser qualquer coisa. No entanto, às vezes, olhando para a minha carta de amigos, pode-me dar jeito um determinado sexo. Portanto, eu poderei aqui pagar uma honra, ou seja, e a honra é isto aqui. Poderia andar para trás, até posso ir para os números negativos, para ir ao baralho de cartas. Imaginemos que eu queria uma filha e não um filho, então eu iria tirando cartas daqui até, isto é um filho, portanto não interessa, iria tirando, mais outro não interessa, até sair, lá está, até sair uma filha. É para isto que serve aquele texto que vocês veem aqui no F-Children. Não pagas, é o que sair. Se quiseres baixar, sacrificar uma honra, poderás então escolher o sexo da criança. E aqui, volto a dizer, eu teria escolhido isto, eu posso colocar aqui novamente o meu cilindro para ter uma segunda ação. Não é o caso. E agora onde é que eu vou gastar o meu segundo cilindro, a minha segunda ação? Eu poderia vir para aqui explicar-vos o que é que seria isto, mas para que vocês percebam o tipo de coisa em que vocês têm que pensar antes de fazerem qualquer ação, reparem naquilo, no texto aqui da Angelique. A Angelique diz que pode ter até 4 filhos. Eu neste momento tenho 2. Tenho aqui esta filha, tenho este filho. E eu só tenho mais uma ação até que acabe esta geração. Portanto, nós agora já estamos, se vocês conseguem ver, no segundo turno da primeira geração, que é o último turno desta geração. Portanto, como é que eu vou conseguir ter mais 2 filhos e maximizar ali os benefícios da Angelique, da minha mulher? Bem, há aqui no Central Board uma forma de o fazer, e é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar no meu cilindro isto. Obviamente não seria assim tão fácil, poderia ser que o meu adversário já tivesse colocado aqui o cilindro e eu não conseguisse utilizar esta ação, mas imaginemos que não. Eu coloco aqui o meu cilindro e o que esta casa diz é que eu vou contratar um médico, um especialista de fertilidade.
nesta época isto não seriam práticas muito bem aceites na sociedade. Portanto, apelando à temática do jogo, ao colocares aqui o teu cilindro, irias perder um amigo, mas terias também que gastar 2 moedas. E o que acontece é que aqui os efeitos práticos desta casa é que vais ter gêmeos. Então eu teria que gastar 2 dinheiro, vai para o banco, teria que perder um amigo, não posso perder aqui o único homem que tenho, portanto vou perder esta aqui vai para fora do jogo e os restantes amigos vão para o pé do meu player board. E agora sim eu tiro uma carta, é mais uma filha, e tiro outra carta e é um filho. Ok? Vamos então juntá-los ali à linha geracional de segunda geração. E aqui está. Para já, esta é a minha família. Acaba assim mais um turno. Vamos então avançar aqui no track geracional. Vamos receber novamente dinheiro. O meu track de income continua a ser de 2, portanto vou aqui buscar 2 de dinheiro. Aqui, 2 de dinheiro. Vou avançar ainda mais e aqui diz que eu tenho que somar os meus pontos de prestígio. Este escudo aqui é prestígio, à honra. E eu então vou ter que ver quanto é que eu tenho de prestígio. E tenho 0. Tenho 0, portanto aqui não vou subir nada. O meu adversário faria o mesmo. E agora vou avançar e aqui diz que por cada filho que eu tenha vou ganhar um ponto de honra. Eu tenho, como podem ver, 4 filhos, portanto tenho que subir 4 pontos de honra. Então eu avançaria aqui para os 4 pontos de honra. Retiro os meus cilindros que estejam a ser usados no player board e no central board, coloco-os aqui de fora novamente e vamos então agora iniciar a segunda geração. E iniciando a segunda geração, vocês veem ali um cilindro. O que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar num cilindro de cada cor, vamos aleatoriamente dar um a cada jogador. Portanto, eu aqui ficaria com verde e o meu adversário ficaria com vermelho. Okay? Vou colocar aqui novamente. Junto o cilindro verde aos meus outros cilindros. Agora, avançando, vocês veem aqui uma carta com um símbolo de viragem. Portanto, aqui o que vamos fazer é fazer os nossos filhos crescerem e todas as ações que decorrerem desse crescimento. E vou já pôr aqui no terceiro turno, que é o primeiro da segunda geração. O que é que vamos fazer então? Toda a gente cresce. Os meus filhos passam a ser uns homens, as minhas filhas passam a ser umas mulheres. Esta geração termina e agora estamos na geração 2. O que é que acontece aqui? Há aqui um casamento. Tenho que pagar 5 de dinheiro. Está aqui 5. Pago as 5 moedas. Subo 2 de receita, porque este personagem vai trazer riqueza para a família. Subo aqui para o nível 4. Já começa a aproximar-me do objetivo da minha carta de patrono. E aqui o texto deste personagem diz que sempre que eu tirar uma carta de filho para este casal, tiro 2. Dessas 2, vou ter que escolher uma e descartar outra, o que é ótimo. E agora eu vou ter que ter um filho, porque eles casaram-se. Portanto, vamos já a esta fase. Vamos então aqui ao baralho de cartas de filho. Lembrem-se que ali diz que tenho há a possibilidade de tirar 2 cartas e escolher uma.
neste caso, e a outra é descartada. Esta é descartada porque elas são iguais e já tenho um filho para este casal. Neste momento eu já sou avô e já comecei aqui a minha terceira geração, apesar de ainda estarmos na segunda geração. Vamos só atualizar aqui uma coisa. Nós agora já estamos na segunda geração, portanto estas cartas já teriam que estar fora do jogo e têm de ser substituídas por cartas de segunda geração. E a mesma coisa terá de ser feita do lado contrário, onde estas cartas são... novamente. Onde estas cartas são de primeira geração e coloco aqui as cartas de título de terceira geração. Portanto, neste momento sim, estamos preparados para começar a segunda geração. Acho que já perceberam mais ou menos como é que o jogo se enrola. Vamos então agora, não jogando numa base de turnos, mas sim tentar explicar o que é que todas as ações significam. Se vocês então tivessem colocado aqui o cilindro no Ask Friends for Money, o que aconteceria basicamente é que sem qualquer tipo de custo ou sem qualquer tipo de contrapartida receberiam 2 moedas de ouro. Se preferissem abdicar de uma honra, ganhariam então 3 moedas de ouro. Se porventura preferissem abdicar de uma honra e de um amigo, então ganhariam 4 moedas de ouro. Estariam a abusar um bocadinho e por aí terem perdido o amigo. Vamos então agora passar a esta ação, o Socialize. No Socialize, se vocês não pagarem nada, têm direito a ganhar um amigo do Central Board. Então, se eu colocasse o meu cilindro aqui, eu poderia vir aqui e escolher um amigo. Ok? O que é que aqui há uma situação interessante e vou explicar já como é que isso pode acontecer. Vocês pagando 1, podem ir buscar 2 amigos. Pagando 2, podem ir buscar 3. Mas, e vamos imaginar que é essa situação que acontece, eu vou chegar aqui e pagar 2 para ir buscar 3 amigos. Eu escolheria, imaginemos, estes 3 amigos. E o último que sobra é sempre grátis. Ok? Neste caso, eu não iria buscar 3 cartas, iria buscar as 4. Repomos aqui os 5 amigos no Central Board. Ok? Sim, colocar. Não está a dar muito jeito, mas é isto. Se eu colocasse aqui e escolhesse uma destas cartas, vamos aleatoriamente escolher esta. O que é que esta diz? Esta diz que se eu pagar ou se eu baixar um nível de income, não sei se vocês conseguem ver, se eu baixar um de income, eu então consigo adquirir esta carta. E esta carta vai-me dar não só um amigo aqui deste baralho, e eu pegava nesse amigo, que é uma senhora, junto ao baralho de amigos, e não referi, mas vocês podem ter um número de cartas que quiserem de amigos, não há limite. E para além disso ganharia 2 de prestígio. Portanto eu já avancei, comecei no 0, subo para o 2. Se eu colocasse aqui, vocês já sabem, já vimos esta situação, é a questão dos gêmeos, em que têm de perder um amigo e têm de gastar 2 moedas para executar esta ação, e vão buscar sempre 2 cartas daqui, tirando sempre uma de cada vez, porque se aparecer um Complication at Birth, uma complicação no nascimento, terão que logo resolver essa carta. Okay? Aqui ainda não falei, era onde eu poderia usar então o meu cilindro verde, mas também poderia usar com este cilindro, um Buy a Mansion. E para comprar uma mansão, eu iria deixar amigos de fora, iria perder um amigo, iria gastar 3 moedas e iria receber uma mansão. Elas são todas iguais por dentro, portanto, é aqui basicamente o que interessa é estes 2 símbolos. E se eu adquirisse uma mansão, eu subiria mais 2 prestígio e iria colocar ali ou no casal ou ali num dos 3 filhos, porque eu posso ter mais do que uma carta por casal ou por membro de família, desde que sejam de cores diferentes, ok?
Portanto, este aqui, vamos colocar esta mansão neste filho. E neste momento já temos 4 de prestígio, temos 3 de income. Se eu colocasse o meu cilindro neste laranja, o Initiate a Venture, um pequeno negócio, a criação de um pequeno negócio, eu perderia 2 amigos e perderia uma honra. Portanto, neste caso, eu teria que perder 2 amigos aqui da minha mão, baixaria aqui uma honra e então adquiria um pequeno negócio. Mais uma vez, teria que escolher qual dos meus membros de família da segunda geração ficaria com este negócio e colocaria carta. Vamos imaginar que, para além de serem os patronos de Paris, este casal ainda tem um pequeno negócio e o que faz é o efeito daquela carta, aumenta o income em 1. Vocês vão buscar 2 cartas, que foi uma das coisas que eu não fiz, eu peço desculpa. Buscam 2 cartas e escolhem uma para ficar e a outra descartam, ok? Isso foi uma das coisas que eu não fiz há bocado, tirei a primeira e fiquei com ela, mas a ideia seria tirar 2 e escolher uma delas. Na terceira geração já não fazem isso. Na terceira geração vão buscar apenas uma carta, mas não olham para o que diz no verso da carta. O que vocês fazem com essa carta é colocá-la por baixo da carta de patrono para desbloquear, não sei se se recordam, para desbloquear um dos outros objetivos que esta carta tem. Pessoal, fiz aqui uma simulação imaginando que já estaríamos na parte final do jogo, em que já estaríamos aqui no final do 9º turno. O que nós faríamos então agora era ver quantos pontos eu ganho com o prestígio. E atenção, eu coloquei aqui o azul como se já tivesse feito essas contagens finais, por isso é que esta desvantagem é tão grande, mas vamos imaginar então que nós terminamos o jogo com 7 pontos de prestígio, subiríamos então aqui 7 casinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Depois iríamos contar os pontos pelo número de filhos que teríamos nesta última geração e portanto vamos então fazer a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Avançaríamos aqui mais 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, não sei se veem daí, mas temos ainda aqui uma última fase de pontuação, que tem aqui uma cartinha vermelha, é a carta de patrono. Não sei se se recordam. Vamos então ver os bónus que vamos ganhar com esta carta. Antes disso, não sei se recordam, eu tirei uma carta de objetivo na primeira geração e a carta dizia que se eu tiver pelo menos 2 artistas na família, pago 1 para o banco e recebo 3 de honra e ainda recebo amigos, blá 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 blá. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ver então na minha árvore genealógica se tenho pelo menos 2 artistas e na primeira geração tenho aqui 1 na família e na terceira geração tenho mais outro. Portanto, este objetivo estará feito, esta missão estará feita se eu pagar 1 ao banco. Eu pago ao banco e ando 1, 2, 3. Agora vamos então ver a carta de patrono. A carta de patrono diz que eu recebo 9 de honra se tiver pelo menos 7 de receita, de income. E tenho, portanto, andaria então mais 7 casas, iria aqui para o 48. Ok? Tenho uma carta que desbloqueia um dos objetivos que estariam bloqueados no início do jogo. E o objetivo que eu vou querer desbloquear, deixa lá ver, é o primeiro. Mais 2 estrelas, mais duas honras por cada casamento prometido com um artesão na 4ª geração. Portanto, esta é a 4ª geração. Okay? Eu comecei ali, primeira, segunda, terceira, 4ª geração. E esta 4ª geração só serve para fazer pontos de bónus. Okay? Eles não se chegam a casar, não chegam a ter filhos, mas poderás prometer casamentos com os teus bisnetos, ok? E então eu tenho aqui um casamento prometido com este rapaz, com uma artesã,
e também tenho aqui uma bisneta que iria casar-se com outra artesão. Portanto, eu tenho 2 casamentos prometidos nesta geração com artesãos. Portanto, eu iria ganhar 4 pontos. 2 mais 2. E bateria aqui a escala. 1, 2, 3, 4. E pronto. E esta seria a minha pontuação final. Pessoal, como veem, isto ocupa imenso espaço. No entanto, é óbvio que eu exagerei ao tentar separar os casais. Isto num jogo mais a sério e numa mesa que seja um pouco mais curta em termos de espaço, vocês com uma maior organização conseguirão fazer um bom trabalho. No entanto, aviso já que este jogo ocupa muito espaço, senão torna-se muito confuso, porque vão juntar os casais uns aos outros e depois vão querer fazer filhos e já não sabem de quem é o filho de quem, e isso torna-se um pouco confuso. No entanto, se tiverem uma mesa com muitos centímetros, se calhar metros, vocês conseguirão jogar este jogo sem qualquer tipo de problema. Este jogo conta também uma história, é das coisas mais engraçadas que o jogo traz. Eu gosto sempre no final do jogo de ver como é que comecei e como é que acabei. Neste caso eu casei com uma mulher muito feia, uma francesa, uma artesã, que é uma máquina de fazer filhos, não é? Fizemos 4 filhos, temos ali no canto superior esquerdo uma filha que até foi bem sucedida, casou com um diplomata polaco, iniciou um próprio negócio e foi considerada a patrona de Paris. Temos aqui um filho, casou com uma cientista francesa. Temos aqui o solteirão, que deve ter dedicado a sua vida às festas, nem se casou, nem teve filhos, mas pelos vistos promoveu aqui um banquete. Depois temos aqui uma filha que casou com um artista italiano, teve 2 filhos, bem, por aí fora. Vocês podem ver como é que o jogo se torna interessante depois nesta parte de contar uma história. Isto parece mesmo uma pirâmide, vai crescendo ao longo do tempo e no final tu vais olhar para o que aconteceu e vês que começaste ali com aquela mulher tão feia e acabaste aqui com uma carrada de bisnetos e por aí fora, que isto, quanto mais gerações tivesse, mais larga a base da pirâmide se tornaria. Espero que tenham gostado do tutorial. Vamos passar às notas finais. Pessoal, vamos começar pela complexidade do jogo. Na minha opinião, uma complexidade média-baixa. Não é um jogo que eu introduziria a alguém que está agora a começar o hobby. No entanto, estou a dizer isto, mas já houve pelo menos 2 pessoas que experimentaram o Legacy como o primeiro jogo, tirando aquela esfera mais mainstream de Monopolies, Unos, riscos, etc. E funcionou muito bem. As pessoas rapidamente perceberam aquilo que tinham de fazer, até porque não é um jogo com decisões muito complexas. É mais uma questão de saber coincidir a carta certa com os objetivos que estamos a querer atingir ou com a estratégia que queremos seguir. É tudo muito simples, é tudo muito rápido. Acho que abrange um público muito elevado. Eu devo dizer, a título pessoal, que, por exemplo, a minha namorada não gosta nada de jogos de tabuleiro. Pelo menos não é fã, não se interessa muito por isso. E isso é um problema para mim. Imagino que alguns de vocês tenham o mesmo problema. À sexta e ao sábado é dia de jogos e não quer saber. Ela tem de fazer a sacrifício e suportar-nos. E houve um certo dia que estávamos a jogar este jogo e ela normalmente vai para o sofá da televisão quando os meus amigos estão cá. Paciência. E o que acontece é que nesse dia, não sei se foi por estarmos a dizer que vais casar o teu filho com quem. Pronto, estávamos a falar dos casamentos e dos filhos. E ela de repente levanta-se, senta-se ao pé de mim e começa a ver o jogo. E ela começou a interessar-se, ela começou a fazer perguntas, o que eu achei muito estranho. No dia seguinte, já estávamos só nós os 2 sozinhos, ela perguntou quando é que iríamos jogar aquele jogo. Ela nunca quer jogar jogos de tabuleiro, portanto, este jogo conseguiu fazer essa proeza. Eu acredito que este jogo não só seja um bom jogo para jogar com amigos, mas descobri, por experiência própria, que é um jogo que funciona bem com casais. Portanto, experimentem se é um jogo que funciona bem a 2 pessoas, é um jogo que funciona bem também com 3 pessoas, a 4 não tanto, mas eu já vou explicar o porquê de eu achar isso. E é um jogo que é muito interessante, muito divertido.
e muito amigável. Portanto, não há muito conflito. Se és daqueles jogadores que evita ou que foge do conflito, este é um jogo que provavelmente irás gostar. Em relação ao tema do jogo, é um tema bastante interessante e eu creio que este designer fez um excelente trabalho a fazer com que este tema esteja presente em quase tudo e nos faça sentir que estamos a contar uma história ou que estamos a criar uma história. Este jogo consegue fazê-lo bastante bem. Nós, no final do jogo, como eu vos mostrei no tutorial, conseguimos perceber que estamos a construir algo. Eu comecei como um jovem solteiro e acabei como bisavô e nós conseguimos ver isso. É visualmente muito agradável de ver isso no tabuleiro. Para além disso, há situações, aqueles pequenos pormenores que são bastante temáticos, como as complicações no nascimento e apesar de, para algumas pessoas, poder ser um tema sensível, e digo já que nas regras esta situação é opcional, vocês poderão tirar as cartas de complicação se acharem que isso é um problema para vocês. No entanto, para mim não é. Eu acho que isto só traz mais sumo ao tema do jogo, torna-o mais real, porque isto era uma situação que acontecia muito no século XVIII e até antes disso, haver muitas complicações no nascimento. Para além disso, todas as outras ações que nos fazem perder amigos, eu acho que está bastante real. Eu quero comprar uma maçã, quero tornar mais importante, então eu deixo alguns amigos para trás, é normal. Eu quero pedir dinheiro a amigos, mas às vezes sou demasiado ganancioso, estou a pedir demais e há amigos que acham que isso é exagerado e deixam-nos. Todas essas coisas que acontecem no jogo, para mim, tornam o tema bastante interessante e bastante real. Eu sinto mesmo que as coisas que estou a fazer fazem sentido e que reportam a esta época que o jogo está a tentar reportar. A sorte não é... Eu não acho que este jogo tenha muita sorte. Há realmente alguns períodos em que a sorte é um fator decisivo, importante pelo menos. Quando estamos a tentar tirar cartas de filho e aparece-nos uma complication at birth, uma complicação de nascimento, daí depende sorte, não depende muito mais. Nós estamos a tirar cartas, não sabemos o que é que vai sair. As cartas de amigo que nós vamos tirando do baralho das cartas de amigo, nós não sabemos o que é que vai sair, mas eu acho que uma boa estratégia vai dissipar qualquer fator sorte, ou pelo menos conseguimos manipular isso de uma forma até bastante fácil. Em relação à arte deste jogo, eu acho que está muito bem conseguida. Tanto as ilustrações das cartas de amigo, muito cómicas, com feições das origens de onde vêm bastante bem definidas. Nós conseguimos perceber que o espanhol é mais latino, conseguimos perceber as feições mais do norte e centro da Europa através do cabelo mais loiro. Acho que esses detalhes são muito bem feitos. As cartas e os player boards são de material resistente, portanto os componentes até são bons. Há, no entanto, aqui algo que me deixa louco, que é o dinheiro. Nós já temos tantas cartas para espalhar na mesa, já se torna às vezes tão confuso e tão difícil de gerirmos o espaço. Porquê é que não foram feitas, e à semelhança de outros jogos, moedinhas, tokens de moedas que nem eram preciso ser de grande qualidade, mas que fossem muito mais fáceis de guardar, muito mais fáceis de identificar, mas não. Resolveram pôr 3 tipos de dinheiro, uma de valor 1, outra de valor 2 e outra de valor 5, mas em cartas. Eu acho que isso foi realmente uma falha deste jogo e que poderia realmente ter sido contemplada. Não faz sentido, e para quem fez o playtesting deste jogo, eu não consigo entender como é que não conseguiram perceber que dinheiro em cartas, num jogo em que há tanta carta espalhada no tabuleiro, não iria fazer muito sentido. Esta é, na minha opinião, a parte má da arte deste jogo. Não faz mesmo qualquer sentido. Pessoal, espero que tenham gostado do jogo, espero que tenha sido claro no tutorial em relação às regras. Creio ter passado, pelo menos pela maior parte das fases que o jogo tem, e acho que agora vocês se sentem preparados para o jogar. Devo dizer que é um jogo bastante interessante, é muito divertido e é dos jogos mais amigáveis que eu tenho na minha coleção. Eu que sou, ou pelo menos considero uma pessoa bastante competitiva e eu não gosto de perder nem a feijões, eu neste jogo, e já o perdi bastantes vezes, vejo-me muitas vezes divertido
e a não mudar a minha postura mesmo quando sei que vou perder. Há jogos que não fazem isso, há jogos em que quando eu sei que vou perder a minha feição muda por completo e a minha vontade é que o jogo termine rapidamente para começarmos outro. Neste não, neste eu sinto-me divertido a fazer a minha família e quando vejo que já não vou ganhar continuo ali divertido, não vou estragar o jogo aos outros e ao mesmo tempo não me sinto que estou a perder tempo, estou a divertir-me. É um jogo que não promove muito o conflito. E eu acho que isso pode ser bom para alguns jogadores que fogem dessa componente que muitos jogos trazem. Pessoal, agora sim chegamos ao final do vídeo. Até o próximo review, e o próximo review são vocês a escolher. Portanto, deem uma checada no blog, estará lá uma sondagem com alguns jogos, com algumas opções para vocês escolherem, e até à meia-noite de quarta-feira o jogo mais votado será aquele que eu vou analisar. Portanto, a escolha é vossa. Então adeus e até lá, divirtam-se a jogar.